Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio número 4 do Pode Brilhar. Eu sou a Anaía. Eu sou a Gabi. E a gente vai falar de saúde. A saúde da mulher, ela tá em primeiro ou ela tá em último lugar, Gabriela? Dizem, né, que as mulheres estão na linha de frente da saúde sempre e do cuidado. Mas muitas vezes elas seguem sozinhas e abandonadas quando há adoecidas. Porque se dedicam uma vida a cuidar dos outros, tanto dos seus parentes próximos quanto de profissões de cuidado. E quando elas adoecem, elas estão sozinhas. Nossa. E aí, amiga, a gente começou lá no primeiro episódio, uma das coisas que você comentou, que te transformou, né? E aproveitando aqui que a gente está em outubro, que foi o diagnóstico da sua mãe, o quanto isso trouxe para você a noção de que você precisava cuidar da sua saúde? Cara, eu gostaria de... Eu tenho uma noia de querer fazer a cada 6 meses, né? Porque apesar do câncer da minha mãe ter sido no ovário, eles dizem que não tem uma hereditariedade como o de mama, né? Mas ele mudou muito a minha vida, porque foi um diagnóstico que muda a tua vida e tu não quer que os teus filhos passem por o que eu passei. Eu não quero que meus filhos passem por o que eu passei, que é ver uma mãe adoecer e ver uma mãe vir a falecer por essa doença. Então, assim, em outubro, eu me cuido muito. E no sentido da saúde, o exercício é para isso, a própria alimentação é para isso. Mas eu vejo que eu também cuido deles, dos meus 3 filhos, do meu marido. E brigo com o meu marido. Fiz esses dias... Tava aí de greve de namoro, se ele não fosse fazer os exames que ele tinha que fazer, amiga, né? Porque eu falei pra ele assim, viúva, eu não quero ficar com 3 filhos, né? Eu acho que é um ponto muito importante essa questão, porque muita gente tem medo de fazer os exames. Medo do resultado que vai vir. A própria minha mãe me demorou 3 anos, ela estava atrasada no exame, que era o transvaginal. Que é um exame super importante que muita gente que eu conheço não fez ainda. Sim. Né? Eu faço desde os 14 anos porque eu tenho ovário policístico. Então, eu já estava acostumada com esse exame. Mas eu conheço várias mulheres que nunca fizeram. Então, assim, eu faço todo ano. Agora, depois dos 40, faço eu fazia já a ultrassom de mama, faço a mamografia e o transvaginal. Né? Esse é o periódico... anual. A minha mãe, para quem tá acompanhando a gente aqui, sabe que minha mãe é pediatra e homeopata, ela fala uma coisa que eu acho muito legal, assim, desse raciocínio que você falou, que os homens custam a fazer exame, né? É o seguinte, a gente vai no pediatra, a gente é levado ao pediatra. Pela mãe. Né? Pela mãe. Na maioria das vezes. Tem alguns pais que levam, mas a gente é levado ao pediatra. A gente é criança, a gente não tem autonomia para ir... eu vou no pediatra hoje fazer um check-up. Não, a gente é levado ao pediatra. E somos levados meninos e meninas. Então, vai lá porque está doente, porque faz a consulta anual, enfim. Nós saímos do pediatra muito próximo ali da adolescência. Porque já começa a nascer pelos e glândulas sexuais, enfim. Nós, meninas, automaticamente somos conduzidas a ginecologista para cuidar, obviamente, da nossa fertilidade, das orientações, da menstruação, dos hormônios, da higienização, muitas etapas para a gente aprender a se cuidar. Nossa, né? perfeito. Isso. Então, terminasse, já sei. Nós somos conduzidas. E os meninos? São conduzidos para o futebol, depois para o bar. Caraca. Eles não vão, seja para o urologista, para o proctologista, para um clínico geral, qualquer especialidade. O menino adolescente, ele não é conduzido. Porque está dado que o sistema hormonal dele está tudo certo. E não tá, né? O famoso lavou tá novo, né? E vai embora. Os meninos são conduzidos para o futebol, num contexto geral, obviamente, generalizando. Sim. O futebol é boteco. Lá na frente, quando sente alguma coisa, tem medo de ir no médico, óbvio. Nem sabe ir, né? Não é acompanhado. Não faz check-up. E a ginecologista vira pra gente a nossa clínica geral, porque se a gente olha o nosso triglicerídeos. Ela olha os exames de sangue, ela que olha os nossos exames, né, sexuais, ela que olha tudo. Então, ela vira a nossa clínica geral. A gente tem um acompanhamento, né? Agora, os meninos não. Por isso que a gente que tem maridos mais ou menos da mesma faixa etária, tem uma briga. Vai no médico, vai no gastro, vai no... Sem ter uma coisa... há pouco tempo senti
terminou a dengue com uma baita questão gástrica. Eu digo, vamos no gastro. Não vou, não preciso, tá tudo certo. Sabe qual que eu levei o Jerônimo? Que ele tá indo e fez esses exames aí pra acabar a greve? Endócrino. Hormônio. Vai ver como é que tá esses hormônios, que daí já vai fazer o check-up ali. Eu adorei a história do endócrino, entendeu? Porque endócrino tem a ver também com excesso de peso, tá com problema de joelho. Lá em casa não é futebol, é basquete, tá com problema de joelho, então não consegue mais correr, dói o joelho, então vamos emagrecer, então vai no endócrino, já faz aquele check-up. Agora, o Antônio, que tá na adolescência, ele faz terapia. Sim. Né? Vai no doutor Aide e ainda na terapia, mas ainda é verdade, eu não pensei nessa transição para um médico clínico. E tem uma outra coisa, assim, muito legal você tá levando, Jerônimo. Você tá levando. Olha os termos, olha os verbos, né? É ela que tem que levar. É disso que a gente tá falando aqui, né? A mulher é que cuida e quem cuida dela. Você levá-lo ao endócrino, a gente fala muito sobre menopausa, a gente pouco fala sobre andropausa. Os homens têm andropausa. Eles baixam a libido, eles aumentam gordura visceral, a tal da gordura que pode dar infarto, né? E infarto entre 40 e 50 anos é fatal, diferente de quando a gente infarta com 80 anos, que o coração já está mais molinho. Então, eles têm os calorões, eles têm as mudanças de temperamento de humor, sim, amores. Homens também têm andropausa. Não, e deixa aqui um parênteses que o Jerônimo ainda não tá na andropausa, vai ele achar. Mas é bom saber que existe. É bom saber que existe, mas eu achei o médico mais, sabe, ali eu achei que esse médico ia, fazer esses exames vai ser importante para ele. Eu tava fazendo uma pesquisa para esse roteiro de hoje, e eu achei aqui um recorte, que é um recorte da pandemia, né? A gente sabe o quanto a sobrecarga aumentou muito na pandemia, nas famílias que ficaram reclusas em casa, né? A falta de informação e atenção às trabalhadoras de saúde fez das Américas a região com o maior número de profissionais de saúde infectadas no mundo. Olha. Mais de 80% de profissionais de enfermagem acometidos pela Covid são mulheres. E 60% dos óbitos da enfermagem são mulheres. E o maior número de mortes do Covid que o Brasil teve até agora são mulheres. Não sabia. Relacionadas à saúde? Relacionadas à saúde. Que cuidam das pessoas? Porque foram as mulheres que cuidaram mais. Porque se submeteram mais, arriscaram mais, meteram a máscara, tiveram que ir porque tinha uma avó, porque tinha uma mãe, porque tinha um pai, filha. Porque tinha um tio, porque tinha uma filha, porque tinha alguém. Né? Então, ou seja, a gente olha para esses números e vê que esse fardo da economia do cuidado ainda está muito em cima do feminino. Né? E o quanto a gente fica com esse olhar da cuidadora e o quanto a gente se delega. Nós somos mulheres privilegiadas aqui dentro de um recorte branco, mas agora, olhando, depois dos 40 anos, olhando para um autocuidado. Você mesmo disse no episódio passado, as manhãs são minhas. Então, se a gente não olha para a nossa saúde mental, a gente aqui está falando de saúde física, mas olhar para a nossa saúde mental é extremamente importante. A gente tem uma agenda, uma rotina tão sobrecarregada que a gente não se coloca na agenda. E assim, se a gente não se colocar na agenda, se a gente não se colocar como prioridade, se a gente não cuidar da gente, como é que a gente vai cuidar do outro? Porque daí você é uma mãe histérica, cada vez mais histérica, cada vez mais cansada, cada vez mais estressada, porque eu não cuidei de mim, porque eu não tive o meu tempo, né? Tô aqui dizendo, faço a minha culpa, minha terapia tá atrasada, e eu sei que eu preciso cuidar da minha saúde mental. Eu sei, eu fiz anos de terapia, preciso voltar. Quero ser aquela podcaster que fala que faz terapia. Não sei se volto para psicanálise, mas acho que eu sou muito feliz cuidando da minha mente. Né? Porque a mente é muito maluca. É muito maluca. É muito maluca. Né? Então, assim, tô com check aí na saúde física, mas a minha saúde mental é outra também que eu preciso... E a gente dá uma luz ali. E a gente fala muito em autocuidado, né? Eu gosto de falar bastante isso lá no Salou. A gente fala muito em autocuidado, mas fica aparecendo às vezes, e obviamente por conta das redes sociais e da mídia, fica aparecendo que autocuidado é skincare. Autocuidado não é skincare. Autocuidado tem uma amplitude
tão grande dentro das dimensões da nossa vida. Então, por exemplo, ter um espaço na agenda para um café com as amigas, seja um vinho, uma pipoca, uma caminhada sozinha, junto na praia. Estar sozinha. Ter o seu momento sozinha, né? Eu adoro ficar sozinha. Banho de banheira. Pensar no seu banho, que a gente chama de banho consciente, que é aquele banho que eu paro para tomar banho, né? E depois que a gente vira mãe, são raros momentos que a gente toma banho sozinho. Você já tá um pouquinho mais nessa fase que os seus já são maiores, assim. O meu ainda é... Mas eu divido o banheiro com os 3, né? Os 4. Todo mundo se mata de rir com isso. Eu divido o dinheiro também. O banheiro e o dinheiro com os 4. Literalmente o ato fálico numa total. mulher que convive com 4 homens, né? É incrível. Daí, mas eu fiz uma banheira e deixo eles tomar banho. Eu deixo, né? Enfim, eles conhecem tudo de uma mulher, apesar de eu ser a única na casa. Eles sabem tudo. Sabem da menstruação, sabem do copinho. Coletor. Sabem do meu absorvente... retornável, né? Ecológico, eles sabem tudo. Então eu deixo eles tomando banho perto de mim, eu tô na minha banheira lá, tentando, deixo no escurinho com vela, daí chega um, acende a luz. Meu Deus, que escuridão! Falei, ai, gente, tô aqui na minha natureza aqui, sabe? Mas é a vida. É a vida. Não dá pra ter tudo. Mas é isso, assim, a gente não é convidado a pensar que outras coisas fazem parte do autocuidado. Né? Você ter uma escrita fluida, um diário, alguma coisa que você escreva. Cara, também é uma coisa que eu queria ter mais. Tô cheia de caderninho lindo. O seu momento de leitura, o seu momento onde... Tem uma coisa uma expressão que eu achei sensacional, que é obesidade mental. Que é isso. A gente está falando aqui de sobrecarga. Tem muita coisa na cabeça e não bota pra fora. Não. Sobrecarga. Né? Obesidade mental. Aí você fica, não sei o quê, não sei o quê. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que comprar não sei o quê. Então, mas o meu caderninho só serve pra isso. Eu quero caderninho pra escrever coisas. E aí tem um caderninho leves. Do fluxo. Do fluxo das emoções, do fluxo dos acontecimentos. Essas outras ferramentas, elas também estão conectadas à saúde mental. Sabe, a única coisa que eu faço de escrever mais, né, além das agendas, de horários e bibi, blá, são os meus sonhos. As minhas metas. Sim. O que eu quero. Sabe? No aniversário eu faço bastante isso. Assim, o que eu quero desse ano? Né? E idealizar aquilo, né? Escrever, ter aquela vontade, não deixar só no pensamento, botar pra fora, verbalizar e escrever. Sabe? Contar aquela historinha. Eu quero viajar pra Paris, mas eu quero fazer o que em Paris? Eu quero viajar só nós dois. É gostoso. Falando dessa coisa do se disponibilizar apenas para o cuidado, a gente também tem que aprender a se deixar ser cuidado. Que é uma outra questão. Né? É uma delícia. Mas é difícil, há mulheres, eu sei que é difícil. Né? É difícil até porque é difícil ouvir isso também, né? No sentido assim, deixa que eu cuido de você, deixa que eu faça uma sopa pra você, deixa que eu te sirvo, deixa que eu te acolho, deixa que eu pego as coisas. Então, é difícil a gente também receber esses tipos de oferta. Obviamente, a gente não está acostumada a aceitar. Então, é difícil a gente se deixar ser cuidada. Porque a gente não está ensinada a isso. E eu lembro muito, assim, minha mãe, que é uma pessoa que é da saúde, trabalha com saúde, e se dedica a uma vida há mais de 45 anos de consultório cuidando dos outros. Né? Obviamente, dentro de casa, ela também sempre fez isso. E eu me lembro que eu acho que há uns 10 anos atrás, eu não morava aqui, morava no Rio, e ela foi me visitar e eu vi ela andando mal. Andando muito mal. Quadril travado, com medo, assim, de andar. Parecia uma pessoa de 95 anos andando. Eu digo, cara, que você tá andando desse jeito? Ela disse, eu tô assim, meu quadril tá travado, papapá. Há 10 anos atrás, ela tinha 35 anos de profissão, ela nunca tinha feito uma atividade física porque não tinha tempo. E aí eu dei um chilique. Eu digo, você vai voltar para casa. Você vai achar um estúdio de pilates do lado do consultório da tua casa, o que for mais fácil para ti, e vai começar a fazer. Gente, foi o que salvou a vida dela. Porque de 10 anos para cá, de 60 para 70... Claro. Que é uma jornada de um corpo que era completamente sedentário e trabalha 14 horas sentado, cuidando dos outros, nunca se cuidou. E a briga para ela passar de uma vez por semana para 2. A briga. Gabi, tu me lembrou de uma coisa assim, mas o teu pai fazia exercício, né? Teu pai tinha jogado futebol? Meu pai jogava futebol, então, meu pai louco. pedalava, meu pai jovem foi campeão de volta ao morro de bicicleta na ilha. Daí tu falou de novo aquela coisa da mudança do homem e a mulher. O homem
tinha isso, né? Quantos homens têm um grupo de futebol, mas são pouquíssimas as mulheres. Agora tem bastante gente fazendo beach tênis. E quais são as mulheres que têm time de vôlei, de futebol? Não tem. Mas eu me botei como prioridade. Na primeira vez na minha vida, com 40 anos, foi a vez... tá sendo a minha fase que eu mais faço exercício físico. Ó, que legal. Eu me botei como prioridade pensando já no futuro. Sim, claro. Esse é o futuro, mobilidade, né? Mobilidade, como é que vai subir escada na cama, enfim, né? Aquilo de precisar depender menos dos outros. Isso. Né? Ser feliz, que libera endorfina. Mas isso que você falou é engraçado, porque minha mãe era sedentária, de 10 anos pra cá ela faz pilates, 2 vezes por semana. Meu pai era um cara muito ativo, atleta, na vida jovem, adulta jovem dele. Quando ele se aposentou muito cedo, com 52 anos, ele parou tudo. Hoje em dia, ela tem muito mais mobilidade física e disposição física do que ele. Muito menos lesão, muito menos dor. Então, e ela começou mais tarde. E ela começou mais tarde. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. A se cuidar, né? Olhar para esse corpo, olhar para essa saúde física, olhar para essa saúde mental. Porque senão a gente fica só na sobrecarga. E fica tudo uma receita que a gente já sabe, né? O ser humano já sabe tudo isso, né? Que a gente tem que cuidar da saúde mental, que a gente tem que beber mais de 2 litros de água, a gente tem que fazer exercício físico, acima dos 40 já tem que fazer musculação. Mas a gente não se prioriza, amiga. Na rotina a gente não se prioriza. A gente sabe das coisas, mas se a gente não se organiza, se a gente não olha pra gente, se a gente não se prioriza, não faz. A gente sabe disso tudo. Mas olha quanto é difícil, olha quantas coisas a gente quer incluir. Não, que a gente tem que abdicar pra isso aí, né? Então. Tem que botar na balança. Tem a ver com o nosso papo no episódio passado. Sim. O quanto eu tenho que delegar da minha jornada pra poder me incluir cada vez mais na minha rotina. É libertador. Pra mim tá sendo libertador eu ter me incluído como prioridade nas manhãs, assim, sabe? Sim. E eu consigo... E tem gente que me pergunta, mas como é que tu dá conta de tudo? Eu falei, não dou conta. Tem muito mais coisa que eu queria fazer. Sim. Né? Sim. Mas a gente faz da maneira que dá. Mas assim, eu procuro não marcar nada de manhã. É isso questão de tu te organizar. Tem os meninos pra levar na escola, tem rede de apoio, tem pai que tem que levar pra escola também. E assim a gente vai se dividindo. Sim. E essa construção, né? Mas se a gente não para pensar nisso, se a gente não se permite ser cuidada, aceita ser cuidada, incentiva que os que estão ao nosso redor não façam também. Não façam também. Então, por exemplo, uma casa com 4 homens, qual é o dia que eles fazem tudo pra você? Seu dia de rainha. De escalda-pés, e servem um vinho pra você, e fazem a sopa pra você, e fazem uma massagem no couro cabeludo. Tem que implementar o dia da rainha em casa, Eu não amiga. tenho dia da rainha, mas eu ganho bastante... eu sou uma mulher que ganho bastante carinho desses meninos, sabe? Desse marido, assim, eu não... Eu agora tô falando... Eu agora me lembrei que a gente tá atrasado, mas o Jack hoje falou que ele ia fazer um bacalhau. Que ele comprou, que tava em promoção no supermercado. Só não digo supermercado porque ele não me patrocinou ainda, mas tem um bacalhau em promoção, depois eu te digo. E daí me lembrei agora que tu falou que já são quase 8 horas. Me lembrei, hoje tem alguma coisa me esperando. Hoje tem um comfort food lá me esperando. Mas eu acho que tem uma coisa de criação, né? Eu me lembro do meu pai também ser muito carinhoso e muito cuidadoso com a minha mãe. Ele cuidou muito da minha mãe quando ela ficou doente. Sim. Eu tenho uma referência. Que legal. Né? Ele foi um pai na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Que isso é um dado também. Eu já vi pesquisa sobre isso. Que nessa idade avançada, nessa idade madura, as mulheres sempre cuidam dos homens quando eles adoecem. Os homens vão embora. Os homens vão embora quando as mulheres adoecem. É verdade. Essa é uma realidade trágica, assim, independente da classe social. Né? Já logo arranja outra mulher. Então, se ele ficou saudável, se aquele corpo daquela mulher adoeceu, vai dar trabalho, pica a mula e vai embora. E daí a gente viu muito isso. Eu já tinha visto isso na minha infância, do meu pai cuidar da minha mãe, que minha mãe tinha bastante úlcera e crise renal, né? E de cuidado da canja. Me lembro, eu senti agora o cheiro da canja. A gente falou dela, assim, eu senti o cheiro da canja que ele fazia pra ela. Eu acho que tá aqui um recado do autocuidado e da gente perceber quem cuida da gente. E dar valor pra quem cuida da gente também, Gabi. Sabe? Porque se a gente olhar com os olhos, a gente vai ver que tem gente que cuida da gente. Tem. E a gente precisa dar valor pra essas pessoas que cuidam da gente. E além disso,
tornar o hábito do cuidado um hábito da nossa casa para as crianças, né? Porque é isso, cuidar de um irmão, ter um olhar acolhedor para dentro de casa, fazer uma surpresa para o outro, fazer um presente para o outro, tem a ver com esses cuidados, né? Essa jornada do cuidado, ela precisa ser partilhada. E parar de ser uma sobrecarga só do feminino, né? Inclusive, para as meninas, né? Eu tenho sobrinha, para a gente também não passar isso para as nossas meninas, né? Que elas sejam obrigadas a cuidar dos outros. Não. Elas precisam partilhar os cuidados também e serem cuidadas, aprender a ser cuidada. Esse é um desafio muito grande, assim. Né? É isso, amiga. É aquela música do Ney Matogrosso, Sou um Homem Feminino. É o nosso desafio. É o nosso desafio. Acho que a gente está na hora de ir para casa ser cuidado. É isso aí. Foi um prazer estar aqui com vocês. Esse foi o nosso podcast. Assiste o 1, o 2, o 3. Esse é o 4. Esse é o 4. E a gente fez uma pincelada aqui dos assuntos que a gente tem interesse muito em conversar. Futuramente trazer pessoas aqui para ampliar esses conteúdos, ampliar essas informações. Esse é o nosso último episódio da nossa pré-temporada do Pode Brilhar. Fica com a gente, segue nas redes e a gente vai trazer novidades em breve para vocês. Tchau. Beijo. Até já.